Fala galera, beleza? Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre esses três vocábulos: que, sei e como. Principalmente o que, certo? As funções morfológicas e sintáticas do que, beleza? Se der tempo, se o vídeo não se estender, eu vou dar algumas dicas, passar algumas informações sobre interpretação de texto. A gente precisa se munir para entender que a prova vai nos cobrar gramática e interpretação de texto. Pessoal, em relação ao vocábulo que, vocês anotem o seguinte, que é necessário todo e qualquer aluno saber o que é uma conjunção integrante e o que é um pronome relativo. O que ele pode ser várias coisas, mas principalmente pronome relativo e conjunção integrante. Aqui, pessoal, ó, o vocábulo que e suas classificações. De todas as classificações desse vocábulo especial, sugiro que esteja no sangue pelo menos duas: conjunção integrante e pronome relativo. Elas são as que mais caem em provas e em concursos, beleza? As que mais caem em prova e em concurso. Nesse caso pode ser um substantivo, mas não nos interessa tanto. É só vir seguido de um determinante, ó. Tem um que de pecado. Esse que é substantivo, porque o artigo está determinando o que. E o que, quando for substantivo, ele normalmente vem acentuado. Aqui, ó. Segunda frase. Mas tem lá seus queis. Seus, ó. Note que seus está determinando queis, por isso que é um substantivo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Pessoal, advérbio de intensidade. Interjeição não nos interessa. Advérbio de intensidade. Preste atenção que o livro nos explica. Ó. Ligado a advérbio, o adjetivo expresso ou subentendido equivale a quão, indicando intensificação. Que longe é sua casa, hein? Misericórdia. Quão longe é sua casa? Note que quando o que for trocado por quão, que estiver ligado a advérbio ou adjetivo, o que será um advérbio de intensidade, certo? Que maravilhoso é Deus, quão maravilhoso é Deus, beleza? Aqui é simples, pessoal, não tem nada, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Preposição acidental equivale às preposições essenciais a, de ou para em certas construções. Aqui eu já vi figurar em prova até hoje é esta locução verbal: ter ou haver, seguido de que mais infinitivo. Aqui, pessoal, você tinha que falar dela na frente você tinha que falar dela na frente dele. Perceba que esse que equivale a de. Você tinha de falar, preposição acidental. É muito simples. É só a gente entender que geralmente vai vir antes do que, preposição acidental, vai vir um verbo. Que aqui diz, ó, ter ou haver. Aqui, ó, na primeira, ter, haver, haver aqui, ó, certo? Haver e por aí vai, galera. Agora vamos para o que nos interessa. Nessa parte aqui, pessoal, na parte de partícula expletiva, aqui na parte 5, eu gostaria de que vocês atentasse para a explicação. O que, pessoal? Ele pode ser uma partícula expletiva. O que é isso? É uma partícula que o que pode ser tirado da construção, que não vai fazer nenhum prejuízo. Também chamada de partícula de realce ou expletiva, serve como recurso expressivo, enfático de alguma parte da oração. A retirada da palavra que, quando for partícula expletiva, não prejudica a estrutura sintática nem o valor semântico da oração. Preste atenção aqui na frase. Ó. Quase que ela desmaia depois daquela cena. Tirem o que? Quase ela desmaia depois daquela cena. Note que o que foi retirado e o sentido permaneceu. Isso é uma partícula expletiva. Está só para realçar
enfatizar o termo. Eu que apanho e ela que chora. O correto seria eu apanho e ela chora. O que está me dando uma ideia de realce. Certo? Agora aqui, pessoal. Prestem atenção aqui nesse 4. No 4. Caso o termo a que a locução se refere esteja preposicionado, o verbo ser não irá variar. É nos artigos do Zueni Ventura que se trata de cultura. É nos artigos de Zueni Ventura que se trata de cultura. Note que esse não poderia ser são, porque depois vem uma preposição. Esse é e que pode ser retirado da sentença. Note, nos artigos do Zueni Ventura se trata de cultura. Partícula de realce. Beleza. Várias funções o que pode exercer. Pronome interrogativo. Essa é simples. Preste atenção, vocês vão entender a explicação aqui. Equivale a qual ou a qual coisa em frases interrogativas diretas ou indiretas. Frases interrogativas diretas é que tenha a exclamação. Exclamação não, pessoal. Perdão. Tem a interrogação e aqui não tem interrogação. Quando acompanha o substantivo, exerce função de adjunto nominal. Quando o substitui, exerce função própria de sujeito. Em fim de frase antes de pontuação, este vocábulo, por ser tônico, sempre recebe acento circunflexo. Preste atenção aqui, pessoal. Que questão sobre a qual todos estes estão falando caiu na prova? Esse que é um pronome interrogativo porque ele equivale a qual? Qual questão sobre a qual todos estão falando caiu na prova? Certo? Do mesmo jeito aqui, ó. O que estava ocorrendo com aquela aeronave? Note que esse que, pessoal, pode ser trocado por qual coisa? Qual coisa estava ocorrendo com aquela aeronave? Pronome interrogativo. Certo? Beleza. Agora, vamos para o que nos interessa, pessoal, que é pronome relativo em conjunção integrante. Pronome relativo em conjunção integrante. Aqui, galera. Pronome relativo. Recomendo que releia tudo sobre pronome relativo no capítulo de pronomes. Preste atenção nessa dica, bizu, dica. Para facilitar a sua vida e a vida de qualquer concurseiro, recomendo esta dica. Substitua-o por o qual, a qual, os quais, as quais. Isso quando eu vi um que na frase. Se for possível usar um desses pronomes relativos substituindo um termo antecedente, não tenha dúvida, não respira. O que será um pronome relativo? Normalmente o que? Normalmente, pessoal, ou será um pronome relativo ou será uma conjunção integrante. Certo? Normalmente. Nos textos. Preste atenção aqui, ó. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Barará. Pronto. Preste atenção aqui, ó. Daqui de João até ninguém. Troque o que pela qual. Vai dar certo. João amava Teresa, a qual quem? Pronome relativo, ele se relaciona com o termo que está à sua esquerda. Preste atenção. A qual amava Raimundo, que o qual amava Maria, que a qual amava... Vocês entenderam como é fácil? Quando eu vejo o que troco por o qual, a qual, os quais, as quais e o sentido ele permanece, este que será um pronome relativo. Aqui, ó. Este é o motivo por que continuaram a insistir em ajudá-lo. Este é o motivo pelo qual continuaram a insistir. Note que o sentido se manteve. As atitudes polidas de que lhe falei eram aceitáveis naquela
sociedade. As atitudes polidas das quais lhe falei, o sentido se manteve. Certo? Outra coisa interessante, ó. Há um caso que talvez possa dificultar a sua visão. Pronome relativo antecedido de pronome demonstrativo. O. Isso e aquilo. O, ele é igual a isso e aquilo. Preste atenção aqui, pessoal, na frase. Ó. O que mais aprecio nesta vida é olhar inocente, é o olhar inocente de uma criança. O que, esse o não é artigo. Sempre que houver um o ou um a, os e as antes do que, anotem isso, geralmente esse o, a, os, as antes do que será um pronome demonstrativo que equivale a isso ou aquilo. É só trocar, ó. Aquilo que mais aprecio, note que isso aqui não é um artigo, certo? Aquilo o qual mais aprecio, note que esse que retoma o, que equivale a aquilo, pronome relativo. Beleza? Não tem dúvida, galera. Viu o que trocou por o qual, a qual e o sentido se manteve, será pronome relativo. A gente vai ver aqui em conjunção integrante que a gente vai tentar trocar por o qual, o a qual, e o sentido ele vai para o espaço. Não tem sentido. A gente vai ver isso agora em conjunção integrante. Eu espero que pronome relativo ele tenha ficado claro. Certo? Aqui, pessoal, preste atenção nesse exemplo. A novela de que eu gostava acabou. Beleza? Espero que você seja feliz. Aqui existem dois que's. Esse e esse. Vamos tentar trocar esse que por a qual. A novela da qual eu gostava acabou. Tem sentido? Tem. Tem. Da qual eu gostava. Como aqui eu troquei por da qual, por que eu não disse só a qual? Porque aqui tem um D. E esse D precisa se juntar. Da qual? Por conta do D. Aqui é um pronome relativo, esse que. Agora, este que aqui não vai ser um pronome relativo, porque não vai ter sentido. Preste atenção. Espero que você seja feliz. Espero a qual você seja feliz. Não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Aqui tem sentido. A novela da qual eu gostava acabou. Aqui não tem. Espero da qual você seja feliz. Não tem nenhum sentido. Não tem possibilidade desse que aqui ser um pronome relativo. Porque ele não pode ser trocado por o qual, nem a qual, nem os quais, nem as quais. Entenderam? Agora a gente vai ver o que é este que aqui na parte de conjunção integrante. Na parte de conjunção integrante, pessoal, o seguinte é isso. Junto com o pronome relativo, esta classificação é a que mais aparece em provas. Sim, pronome relativo em conjunção integrante é o mais que cai em relação ao que é um vocábulo que o IF adora. Se eu fosse você, eu retornaria agora ao capítulo de conjunção para entubar. Substitua a oração iniciada pela conjunção por isso. Por isso, a gente tem que trocar o que por isso. Como no pronome relativo a gente troca o que por o qual, a qual, os quais, as quais, na conjunção integrante a gente vai trocar por isso. Se for possível, trata-se de uma conjunção integrante mesmo. Preste atenção. Não pensem que o poeta é um marginal, pois nunca o foi. Não pensem isso. Não pensem isso. Isso o quê? Que o poeta é um marginal. Aí é uma conjunção integrante. Professor, não pode ser pronome relativo? Não. Tente trocar. Não pensem o qual o poeta é um marginal. Não pensem a qual o poeta... Não dá certo. Agora, por isso dá certo. Ó. Não pensem isso. Isso o quê? Que o poeta é um marginal. Aqui, ó. Parecia que as provas tinham ouvidos. Parecia isso. Isso parecia. Isso parecia. Parecia isso. Isso o quê? Que as paredes tinham ouvido.
O que importa é que ela me ama e que vamos ficar sempre juntos. O que importa é isso. Isso o quê? Que ela me ama. E isso? Que isso o quê? Vamos ficar sempre juntos. Certo? Não tem mistério. Não tem mistério. Conjunção integrante, pronome relativo. Existem outras funções, como por exemplo, uma conjunção adversativa, aditiva. Quando eu digo anda, é que anda. Palavras iguais, ó. Palavras iguais. Ligada pelo que? Me dá uma ideia de adição. Anda e anda. Mas isso aqui normalmente não cai em prova. O que vocês precisam estar no sangue é conjunção integrante e pronome relativo. Beleza? Pessoal, o vocábulo C agora. O vocábulo C ele também tem algumas funções. Como conjunção integrante, como partícula passivadora, como partícula expletiva, que é aquela partícula que a gente viu sobre o que ele é tirado da sentença e a sentença continua com sentido. Mas o que é que eu preciso saber? Eu preciso entender que o C, aqui ó, o C, ele tem duas funções que normalmente são bem cobradas, certo? Na ideia de conjunção subordinativa, é uma conjunção subordinativa sim. Sim, é. Ela pode ser integrante e condicional especialmente. Especialmente. Certo? O C, pessoal, sendo uma conjunção integrante, vai ser do mesmo jeito do que. Eu acabei de explicar o que. Vale a mesma ideia do que. Substitua a oração iniciada pelo se por isso. Isso cai muito em prova. Preste atenção. Veja se a companhia elétrica já resolveu o problema da falta de luz. Veja isso. Veja isso. Isso o quê? Se a companhia elétrica já resolveu o problema. Não desejamos saber se ela é velha, mas sim se ela é eficiente. Não desejamos saber isso. Isso o que, galera? Se ela é velha. E nem desejamos saber isso. Isso o que? Se ela é eficiente. Não desejamos saber isso, mas sim isso. Certo? Quando vocês virem um C, se for trocado por isso e o sentido se mantiver, vai ser uma conjunção integrante. Só existem duas conjunções integrantes na língua portuguesa. Conjunções integrantes que pode ser trocado por isso, só pode ser o C e o que. Beleza? Agora, na ideia de conjunção condicional é diferente. É diferente. Não vai ser trocado pelo C, não. Mas sim por caso. Caso. Introduz uma oração com valor hipotético, equivalendo semanticamente a caso. Preste atenção. Se houver entre as nações algum acordo, todos irão se beneficiar com a paz. Note que eu não posso trocar por isso. Isso houver entre... Não dá certo. Agora eu troco por caso. Caso haja entre as nações algum acordo, todos irão se beneficiar com a paz. Aí sim, conjunção condicional. Certo? Talvez se deva deixar a discussão para depois, caso porventura pretendemos manter a paz. Se porventura, caso, certo? Salvo se, também é uma conjunção condicional. É por isso que eu disse, estudem conjunções. Estudem conjunções. Salvo se, exceto se, pode ser trocado por isso. Por esse se. Conjunção, nesse caso aqui, conjunção condicional. Sobre o como, galera. O como tem várias funções. Várias. Agora, o que é que precisa estar no sangue? Conformativa, comparativa e causal. Causal equivale a porque, é usado no início da frase. Pode vir seguido de verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Como estivesse recuperado,
decidiu proceder à cerimônia. Equivale a já que. Já que vem sempre no início da frase. Vocês troquem por já que ou porque, que o sentido vai permanecer. Visto que se aqueceu no inverno, sai o urso da hibernação. Visto que, pessoal, eu troquei pelo como. Por quê? Porque visto que é uma conjunção causal. Visto que. Note que se você trocar o como por visto que, por porquê, por já que, vai permanecer. O como no início de frase, se for trocado por já que e o sentido se mantiver, será uma conjunção causal. Agora, comparativa, pessoal. A comparação é a mais fácil que tem. Que vai haver dois seres, animados ou inanimados, sendo comparados. Preste atenção. Introduz o segundo elemento de uma comparação. Equivale a quanto? É precedido de tanto, tão, normalmente. Normalmente é precedido de tão e tanto. Às vezes vem junto do se. Preste atenção aqui, pessoal. Ó. Esse como aqui está no início da frase. Sim. Aí você pode imaginar. O professor disse que no início da frase pode ser causa. Nem sempre. Vai ser causa se o sentido for trocado por já que ou porque e o sentido se mantiver. Note que se eu trocar por já que, o sentido vai para o espaço. Já que a luz iluminava o meu caminho, teus olhos são um verdadeiro farol. Não tem nada a ver. Porque a relação de causa, pessoal, tem que ter uma causa e um efeito. Note que o efeito do urso sair da hibernação foi por conta da causa. Aqui, nessa frase aqui, não tem relação de causa e efeito, não. Tem relação de comparação. Note, ó. Eu vou ler como deve ser, como deveria estar escrito. Teus conselhos são um verdadeiro farol, como a luz que ilumina meu caminho é. Note que na comparação existe um verbo implícito. Ele não aparece, mas existe. Teus conselhos são um verdadeiro farol, como a luz que ilumina meu caminho é um verdadeiro farol. Houve uma comparação, pessoal. Uma comparação dos conselhos. Note que este segmento está sendo comparado a uma luz. Os conselhos estão sendo comparados a uma luz. Certo? Ninguém o conhece tão bem como eu o conheço. Na comparação vai haver um verbo implícito. Ele não existe, mas ele cabe. Ninguém o conhece tão bem como eu o conheço. Isso é uma comparação. Certo? Agora, na conformativa, pessoal, o como pode ser conformativo. Note que os três comos aqui, ó, alguns comos, melhor dizendo, eles apareceram no início da frase para eu deduzir que pode ser causa, mas só vai ser causa se eu trocar por porquê, ou já que, ou visto que, e o sentido permanecer. Se não permanecer, não vai ser causa, mesmo que o como esteja no início. Aqui, ó, como já me haviam explicado, o resumo é importantíssimo para a absorção da teoria. O resumo é importantíssimo para a absorção da teoria, conforme já haviam me explicado. Quando eu troco por conforme e o sentido ele se mantém, o como vai ser uma construção comparativa. Certo? Ou seja, pessoal, tudo depende do contexto. Tudo depende do contexto. Ninguém vai sair analisando as coisas à torta e à direito, não. Por exemplo, vocês podem dizer, todo como no início de frase é causal. Não é. Vai ser causal se for trocado por porquê e o sentido se mantiver. Aí vai ser. Se não, não tem como ser não. Entenderam? A onda é essa. Pessoal, no campo da interpretação de texto, eu tenho uma dica para dar a vocês. Uma dica importante. Nenhum professor do mundo vai ensinar um aluno a interpretar textos. Nenhum. Porque a interpretação ela está diretamente ligada
a capacidade cognitiva, a capacidade mental de cada um. Certo? Cada um. Cada um tem a capacidade de interpretar todo e qualquer texto da maneira como vê e como lê. Preste atenção neste pequeno segmento aqui, ó, de milhares até dizer. Milhares de alunos já me perguntaram algo parecido com isto. Professor, o que eu devo fazer para interpretar melhor? Ou seja, o aluno quer saber o que é que ele deve fazer para interpretar. O dono dessa gramática, desse livro aqui, ele respondeu o seguinte: só se aprende a interpretar interpretando. Parece uma resposta meio evasiva, meio vaga, desprovida de objetividade, não é? Sim, parece. Só que, preste atenção, pessoal. No entanto, interpretar está diretamente ligado à capacidade que todo ser humano, com suas faculdades mentais em perfeito estado, tem. Ou seja, resumo da ópera: se você não for maluco, se você não for um doido, você vai interpretar algo que você lê. Você precisa de interpretar. Esse é o resumo da ópera. Você precisa tentar entender aquilo que está sendo escrito. Por isso, quando lemos um jornal, uma revista ou quando ouvimos uma notícia, normalmente entendemos a mensagem. Sim, normalmente. Só não a entendemos plenamente se for um assunto que não dominamos, não é verdade? Sim. Se for um assunto que você não domina, você não vai entender bem. Por mais que você tenha entendido. Você tenha a impressão de ter entendido, você não vai entender bem porque você não domina o assunto. Sendo assim, quanto mais lemos, quanto mais absorvemos conhecimentos, mais fácil fica entender o que um texto quer dizer. Isso. Pessoal, a leitura de um texto, ela precisa, pessoal, ser uma leitura focada. Você precisa focar no que você está lendo. E não é lendo daqui para cá, sem dar uma pausa. Não. Você precisa tentar entender o que é que o texto está querendo passar. O que foi que a gente acabou de ler aqui? Certo? O que foi? Que alunos quiseram saber a forma de interpretar melhor, né? O professor disse: não, só se aprende a interpretar interpretando. Os alunos imaginaram que o professor estava se esquivando, não sabia. Mas ninguém sabe, ninguém vai ensinar ninguém a interpretar, porque a interpretação está ligada à sua faculdade mental. Se você for um ser humano normal, você vai interpretar aquilo que você lê normalmente. Agora, de acordo com algumas dicas, aí você vai interpretar melhor. Mas não quer dizer que você vai sair da estaca zero a ser o melhor intérprete do mundo. Não. Longe disso. Beleza? É preciso saber ler um texto pausadamente. Preste atenção ao que está escrito em negrito. Pessoal, aqui, ó. Está escrito em negrito. O melhor leitor de um texto é aquele que não se apega a frases soltas dentro do texto, mas que observa o contexto, o entorno do texto. É exatamente a interpretação de um texto. Ela se dá, pessoal, ela se dá de acordo com o que está escrito em negrito, certo? Eu preciso ler o texto inteiro e não me apegar a frases, porque se eu me apegar a frases, eu vou tirar conclusões erradas de um texto, certo? Por mais que todo mundo entenda e saiba ler, é preciso, pessoal, ler o entorno do texto. O que é que o texto quer dizer? Todo e qualquer texto escrito, galera, todo e qualquer texto escrito, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo. E o objetivo, ele é passado por quem escreve. Você precisa tentar entender o que é que o camarada que escreveu quer dizer. E não tirar conclusões suas. Quando se lê um texto, o achismo tem que ficar em casa. Beleza? A onda é essa.
Você precisa entender o que foi que o autor disse. Se o autor disse, pessoal, se o autor disse que a bola é quadrada, está escrito que a bola é quadrada, você não tem que achar que a bola é redonda, por mais que ela seja. Ainda que ela seja como é. Como o é. Só que você tem que entender o que está escrito. Aí sim, quando você começar a entender o que está escrito, você vai ler parágrafo por parágrafo. Ninguém se lê um texto daqui até lá embaixo sem parar, não. Tenta compreender o que é que o primeiro parágrafo disse, o que é que o segundo disse, e vai resumindo o que cada parágrafo diz, para que no final da leitura chegue-se a uma conclusão derradeira do texto. Depois vai responder as questões. Aí sim. Aí você vai ver que o seu nível interpretativo, seu nível de compreensão é outro, passa a ser outro. Por quê? Porque você está tomando as medidas cabíveis para que você possa entender o que é um texto. E vai haver texto. Inevitavelmente tem texto no IF. Beleza? No decorrer do ano, se o coronavírus permitir que a gente volte, Deus permita que sim, a gente vai ter aulas, dicas de como interpretar melhor um texto. E não interpretar saindo do zero até o 10, não. É como interpretar melhor. Beleza, galera? E é isso, foco na missão e vamos pra cima da prova do IF, que eu tenho fé em todos vocês. Valeu?